Você sabia que existe uma empresa brasileira que produz alimentos suficientes para alimentar mais de 50 milhões de pessoas por ano, mas que quase ninguém nas cidades conhece? Uma empresa que conquistou o que muitos consideravam impossível: transformar o Cerrado brasileiro, antes considerado improdutivo, em uma das regiões agrícolas mais produtivas do planeta. Essa mesma empresa foi a primeira produtora de grãos e algodão do mundo a ter ações em bolsa. E se eu te disser que as estratégias usadas por ela podem te ensinar lições valiosas sobre como prosperar mesmo em ambientes hostis? É exatamente isso que vou te mostrar hoje. Permaneça aí, que é exatamente isso que eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as melhores estratégias e revelações sobre o mundo dos negócios você encontra aqui no canal Invisto Mais. Aqui é lugar de quem quer entender os bastidores do capitalismo real. A verdade é que o agronegócio brasileiro faz parte da nossa vida diária, da sua comida ao combustível do seu carro, do seu guarda-roupa às embalagens que você usa. Mas pouquíssimas pessoas entendem como esse setor realmente funciona, quem são os grandes players e principalmente como essas empresas ganham dinheiro. Lembro quando comecei a estudar o mercado financeiro. Todo mundo falava de bancos, de varejo, empresas de petróleo, mas quando eu perguntava sobre empresas do agro, a maioria dos analistas torcia o nariz como se fosse um negócio de segunda categoria. Isso foi impulsionado nos últimos anos quando o ESG se tornou moda, e muita gente começou a desdenhar do agro sem entender como ele realmente funciona. Mas explicar o porquê disso é o que nos motivou a fazer esse vídeo. O que se sabe da trajetória da SLC Agrícola é que ela começou em 1977, com a compra de uma única fazenda em Coronel Bicaco, cidade no Rio Grande do Sul. Hoje, 48 anos depois, ela possui 22 unidades produtivas em 7 estados brasileiros, com mais de 670 mil hectares plantados. Uma área maior que a cidade de São Paulo inteira. Para você ter uma ideia, esta empresa foi pioneira em algo que mudou para sempre essa história do Brasil: a conquista agrícola do Cerrado, transformando uma região antes desprezada em um dos celeiros do mundo. Isso pode parecer óbvio hoje, mas o que poucos sabem é que até os anos 70, o Cerrado brasileiro era considerado impróprio para a agricultura em grande escala. Especialistas estrangeiros chegavam a dizer que era impossível produzir naqueles solos ácidos e pobres em nutrientes. Você provavelmente já viu esse tema em algum lugar, mas a verdade por trás disso é bem diferente do que te contaram. A transformação do Cerrado não foi obra do acaso, nem apenas de tecnologia estrangeira. Foi resultado de empresas visionárias como a SLC, que apostaram em ciência, tecnologia e gestão quando ninguém acreditava. Muita gente acha que o agro é só plantar e colher, como se fosse uma horta nos fundos de casa. A realidade? A SLC aplica mais tecnologia e ciência no seu dia a dia do que muitas empresas de tecnologia que você acha modernas. Muita gente tem opiniões fortes sobre o agro brasileiro sem entender como esse mercado realmente funciona, quais são os riscos e as oportunidades. Fator número 1. O modelo de negócio da SLC Agrícola. Vamos entender como essa gigante realmente ganha dinheiro. A SLC Agrícola produz principalmente 3 commodities: soja, algodão e milho. Em 2023, sua receita líquida foi de 7,23 bilhões, com a soja representando 42,3%, o algodão em pluma 30,3%, o milho 11,7%, o caroço de algodão 4,8%, operações de rede 8,4%, rebanho bovino 1,7% e outras fontes 0,8%. A parte mais interessante vem agora. Por ser uma empresa de capital aberto desde 2007, a primeira do mundo no seu segmento, a SLC conseguiu captar recursos para crescer muito mais rápido que os concorrentes. Em seu IPO, levantou 490 milhões de reais, que foram usados principalmente para aquisição e arrendamento de terras, correção de solo e compra de máquinas. E é aqui que a maioria das pessoas erra, tropeça quando analisa o agronegócio. Elas pensam que o produtor rural está à mercê dos preços, quando na verdade, empresas como a SLC utilizam sofisticadas estratégias de hedge para proteger suas margens. É um jogo de xadrez financeiro em grande escala. Imagina só a cena. Enquanto o pequeno produtor está rezando para o preço da soja não cair na hora da colheita,
A SLC já garantiu seus preços meses antes, usando contratos futuros e operações de hedge. É como se eles tivessem um seguro contra a volatilidade do mercado. Mas isso não é tudo. Fator número 2. O ciclo produtivo e a tecnologia. E aqui, nós chegamos ao ponto mais importante. A SLC tem um processo produtivo altamente tecnificado que poucas pessoas fora do setor compreendem. Eles operam em 2 safras. A principal, primeira safra, com plantio entre setembro e dezembro, focada em soja e algodão de primeira safra. E a safrinha, segunda safra, plantada sobre áreas onde a soja já foi colhida, focada em algodão de segunda safra e milho. Você deve estar se perguntando, como isso é possível? A resposta está em uma combinação de tecnologia, conhecimento agronômico e escala. A SLC é conhecida por suas altas produtividades acima da média nacional. Isso vem de investimentos contínuos em pesquisa, adequação tecnológica local, gestão operacional eficiente e domínio em técnicas de correção de solo e implantação de fazendas. Nessa hora, eu só pensava, meu Deus, por que ninguém me contou isso antes? Por que nas escolas não ensinam sobre como o Brasil se tornou uma potência agrícola mundial? A SLC e outras empresas pioneiras literalmente desenvolveram técnicas para transformar solos pobres em terras produtivas. Um conhecimento que agora é exportado para outras regiões do mundo com condições similares. Isso aqui é tão confiável quanto a lei da gravidade. Não é opinião, não é ideologia. É ciência aplicada em larga escala. As fazendas da SLC levam em média 5 anos para atingir maturidade produtiva, nível satisfatório de fertilidade, otimizando produtividade e reduzindo custos com insumos ao longo do tempo. Aí vem seu cunhado, aquele que entende tudo de economia de sofá e nada de produção real, e te fala que o agro é atrasado ou só desmata. É tipo pedir dica de nutrição para o dono da fábrica de bacon. A SLC investe pesado em sustentabilidade, incluindo integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF, e tecnologias para redução do uso de defensivos. Fator número 3. Desafios e riscos do negócio. Agora, vamos ao fator que realmente faz a diferença para entender este negócio. A SLC opera em um ambiente de riscos extraordinários. Primeiro, o clima. Diferente de uma fábrica que pode funcionar independente do tempo lá fora, a agricultura depende totalmente das condições climáticas. Secas, excesso de chuvas, temperaturas extremas, tudo isso impacta diretamente a produção. Segundo, as pragas e doenças. Novas ameaças surgem constantemente, exigindo investimentos em controle e manejo. É uma batalha contínua. Terceiro, preços e câmbio. A volatilidade dos preços internacionais das commodities e da taxa de câmbio afetam diretamente receitas e custos. Mesmo com hedge, o risco não é eliminado completamente. Quarto, a logística brasileira, infraestrutura de transporte e armazenamento deficiente, com longas distâncias e dependência de rodovias, aumenta custos e afeta a competitividade. Quinto, os custos de insumos, a forte dependência de fornecedores e do mercado internacional para fertilizantes e defensivos, com preços voláteis. Por último, a regulamentação. O setor enfrenta ampla regulação ambiental, trabalhista e fundiária. O não cumprimento pode gerar multas, passivos e interrupção de operações. O resultado disso? Uma empresa que precisa ser extremamente eficiente e resiliente para prosperar. Em 2023, mesmo com todos esses desafios, a SLC registrou um lucro líquido de R$ 938 milhões, margem líquida de 13,0%, e um EBITDA ajustado de 2,7 bilhões, margem de 37,5%. Agora, se você quer descobrir como analisar empresas do agronegócio como um profissional, identificando oportunidades que a maioria dos investidores perde, você pode assinar o Invisto Mais Prime. Nele, eu revelo os segredos que todos os investidores precisam saber para avaliar uma empresa e começar a ganhar dinheiro na bolsa. Ele funciona como uma Netflix dos investimentos. Temos várias séries sobre ações, renda fixa, fundos imobiliários, investimentos iniciantes e até investimentos mais sofisticados, que apenas grandes investidores têm acesso. Além de explicar como montar uma carteira diversificada que se beneficia dos superciclos de commodities. E o melhor, o preço da assinatura custa menos que uma pizza de qualidade duvidosa, que você come por aí no final de semana. Para ter acesso, é só acessar o primeiro link da descrição desse vídeo.
O resumo de tudo isso é que a SLC Agrícola representa o que há de mais avançado na agricultura brasileira. Uma empresa que combina escala, tecnologia, gestão profissional e acesso ao mercado de capitais. E o que fica claro é que o agronegócio brasileiro não é aquele estereótipo antiquado que muitos ainda têm. Empresas como a SLC operam na fronteira do conhecimento científico, da tecnologia e da inovação financeira. Se você está interessado em investir no setor, a SLC oferece uma janela para entender como funciona o agronegócio de ponta no Brasil. Mas lembre-se, é um setor cíclico, sensível a fatores externos como clima, preços internacionais e câmbio. O mais incrível é que a empresa continua expandindo. Para a safra 2024 e 2025 prevê uma área plantada de quase 737 mil hectares. Um aumento de 9,3% em relação à safra anterior, mantendo seu foco em produtividade e eficiência. O resultado disso? Você vai se surpreender ao perceber que muitas das inovações que consideramos do futuro, como agricultura de precisão, inteligência artificial, já são realidade no dia a dia de empresas como a SLC. E aí, o que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu sobre este gigante do agro brasileiro. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar descobrindo o que ninguém te conta sobre as grandes empresas brasileiras, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. É de graça e me ajuda a trazer mais vídeos como este. Nos próximos vídeos, vou revelar uma verdade incômoda sobre uma empresa que ninguém quer que você saiba. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.